Abre a Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 14. Eu não sei você, mas eu tenho visto os céus abertos essa semana. Muita coisa linda Deus tem feito, muita coisa linda está acontecendo. O Espírito de Deus tem se movido de uma maneira maravilhosa. Vamos ler essa passagem da Escritura. Diz assim a Bíblia: Então Labão lhe disse: Você é sangue do meu sangue. Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão, quando este lhe disse: Só por ser meu parente você vai trabalhar de graça? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Lia, e o da mais nova Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: Trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: Será melhor dar a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, portanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: Entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou de manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: Que foi que você me fez? Eu trabalhei por Raquel. Por que você me enganou? Labão respondeu: Aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar esta semana de núpcias e lhe daremos também a mais nova em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou, passou aquela semana de núpcias com Lia e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu Raquel, sua serva Bila, para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: O Senhor viu a minha infelicidade. Agora, certamente, o meu marido me amará. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz outro filho, disse: Porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também esse, pelo que chamou Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse: Agora finalmente meu marido se apegará a mim, pois já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz a mais outro filho, disse: Desta vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Pai, fala conosco por meio da tua palavra. Ministra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos sentar na presença de Deus. Gente, esse relato bíblico mostra a história de algumas pessoas. Jacó, que saíra fugido de sua casa para salvar a sua vida, porque seu irmão Esaú o havia jurado de morte, pelo fato de Jacó enganá-lo. E então a mãe de Jacó diz: Olha, vai lá para a casa do meu irmão Labão e fica com ele lá. Se você ficar aqui, o teu irmão vai te matar. E então, quando Jacó chega na casa de Labão, ele encontra a família de Labão,
E ele vê Raquel, e ele se apaixona por Raquel, filha mais nova de Labão. E então, Labão, que era um homem ganancioso por demais, ele tinha suas filhas, e ele olhava as filhas dele não só como filhas, mas sobretudo como fonte de lucro. É verdade que na época, quando se casava com uma moça, algo tinha que se pagar, dotes eram pagos. Mas nós vemos aqui Labão indo ao extremo. E ele vem com um discurso para cima de Jacó, dizendo: você está aqui, está um mês, está trabalhando, não é justo eu não te pagar nada. Enfim, vamos ver aqui qual é o teu salário. E a Bíblia diz que o Jacó disse: olha, estou apaixonado por sua filha mais nova, Raquel. Labão disse: olha, 7 anos de trabalho por Raquel. E lá ficou Jacó 7 anos, ali trabalhando por Raquel. E venceu 7 anos, o Jacó disse: olha, chegou a hora, quero sua filha. E então, a Bíblia diz que esse Labão fez uma festa. Acho que não foi tão requintada a festa, embora ele fosse homem rico, mas era muito pão duro, né? Muito dinheirista. E correu a festa, e chegou a noite, e daí o Labão coloca não Raquel, a filha mais nova, mas a filha mais velha, Lia, no lugar das núpcias com Jacó. Na época, as noivas usavam véu que cobriam todo o rosto. Já era noite e o Jacó dormiu, foi com a Lia e não com a Raquel. Quando ele acorda no dia seguinte, que surpresa, casou com a mulher errada. E ele levanta, fica assustado e vai reclamar lá com o Labão, diz: o que você fez comigo? Você me enganou. Daí o Labão dá uma desculpa, diz: não, é que o nosso costume aqui não é dar a filha mais nova em casamento, sem que a mais velha se case. Olha, fica aí com a mais velha, você vai ter essa semana aí com ela, daqui a 7 dias eu te dou a Raquel, você trabalha mais 7 anos para mim. Um homem ardiloso, enganador, Labão, tudo isso acontecendo, e é isso, ele via as suas filhas como fonte de lucro. Fique você imaginando a situação de Lia, que é empurrada no dia do casamento com o homem que era para ser marido dela. Como era o sentimento dessa mulher? Raquel, que tinha sido a prometida, deixada de lado. Que situação difícil. E nessa história toda, nessa história da Bíblia, assim como em outras histórias, eu gostaria de pontuar que o fato de uma história estar na Bíblia não quer dizer que Deus aprovou o que aconteceu. A Bíblia, ela conta fatos ocorridos. E não é que todos esses fatos Deus os aprovava. Ela conta fatos ocorridos. O registro desses fatos foi inspirado por Deus, mas não os atos praticados pelos homens. A Bíblia é um livro honesto e ela não esconde nada. Essa coisa de ter várias mulheres, na época era algo aceitável. Mas isso não significa que isso era correto, sábio, e muito menos que isso fosse a vontade de Deus. Em Gênesis, Deus criou uma mulher para um homem. E a poligamia nunca foi endossada ou aprovada, motivada ou incentivada por
Deus. E sempre que a vontade de Deus não é feita, sérios problemas sucedem. Essa poligamia de Jacó gerou situações dificílimas e uma rivalidade entre duas irmãs, Lia e Raquel, e essa rivalidade contaminou toda a família. Contudo, Deus, apesar dos pecados e dos erros, Ele sempre dá oportunidades. Ele busca a restauração de pessoas e famílias. A história das famílias dos patriarcas tem muito a nos ensinar. Muito a nos ensinar mesmo. E elas nos ensinam a respeito do que não se deve fazer numa família. E também algumas coisas do que se deve fazer em uma família. Nós vamos aprender algumas coisas com esse conflito, e nós lemos aqui, a leitura foi a respeito de um conflito familiar. Tinha Jacó, tinha a Raquel ali, e a história não acabou aqui na leitura que nós tivemos, ela continua, e eu não consigo falar de todos os detalhes de toda a história, mas eu quero pensar com você sobre Lia. Nós vemos na história de Lia que ela queria mudar o marido dela. O marido dela gostava mais da irmã dela. E Lia, ela fez muitas tentativas para mudar o esposo dela, e a gente vai ver aqui sentimentos do coração dela que estão implícitos no texto, e muito dos sentimentos dela foram colocados sobre o nome dos filhos. O nome dos filhos que ela deu. E a Bíblia fala, Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome. E a Lia deu o nome de todos os filhos. E deu-lhe o nome. E cada nome que ela deu tinha uma mensagem nele. Estava expressando o que tinha no coração dela. O nome de cada filho tinha uma intenção, tinha um propósito. Um propósito. Quando nós olhamos nas Escrituras, nós vemos que os nomes eram dados assim. Os nomes eram dados aos filhos refletindo uma situação do momento ou um desejo a se realizar no futuro da vida desse filho. E esses nomes, não há dúvida que eles influenciavam. Eles traziam forte influência. Contudo, não eram determinantes, mas é inegável que muitos personagens da Bíblia incorporaram o significado do nome. Mas repito, isso não foi determinante. O nome de Jacó, Isaac, quando Jacó nasceu, Esaú nasceu antes, Jacó veio agarrado no calcanhar de Esaú. Então, eles deram um nome desse que veio agarrado no calcanhar de Jacó, que quer dizer suplantador, enganador. Meu Deus, que nome para se dar para um filho. E se nós olharmos na vida de Jacó, sim, ele assumiu essa identidade desse nome. Ele enganou o irmão, o pai. Ele acabou encarnando isso na vida dele. Mas nós vemos outras histórias. A Bíblia fala no primeiro livro de Crônicas, versículos 9 e 10, fala assim: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com dores o dei à luz.
Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Jabes significava dor, porque quando ele nasceu, a mãe dele teve muita dor. A mãe deu a ele o nome de dor. Ela dizia: ô dor, vem cá, dor, não faça isso. Ela o chamava de dor. Mas o Jabes não incorporou isso, não. Ele não assumiu essa identidade que o nome queria colocar sobre ele, que o meio queria colocar sobre ele. Ele não foi dor, ele foi saúde, ele foi bênção. Sabe por quê? Porque ele buscou a Deus. Ele orou a Deus. A Bíblia diz que então ele se tornou o mais respeitado da sua família. Jabes orou: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males, livrando-me da dor. Livrando-me da dor. Ele não aceitou esse estigma que havia no nome dele. Ele rejeitou essa maldição que tinha sobre ele por meio do nome dele. Ele lutou contra isso, ele reagiu a isso. Ele não aceitou isso como definitivo. Ele não foi um fatalista. Eu nasci em dor, meu nome é dor, eu vou ser dor até morrer. Não. Ele lutou por mudanças. Tem um nome muito interessante do filho de Davi, Absalão. E Absalão quer dizer: meu pai é paz. Shalom, no nome dele tinha paz. Meu pai é paz. Então, se o pai era paz, ele seria um filho da paz e teria que ser da paz. Mas ele não incorporou esse nome. Ele foi um homem de morte, um homem de guerra. Um homem de guerra. Então, são coisas que não são definitivas. Mas também quando havia uma mudança de caráter, mudava-se o nome. Como exemplo, a gente tem o nome de Jacó, que na luta com o anjo, ele dizia: não te largo enquanto eu não me abençoares. Daí Deus disse a ele por meio do anjo: teu nome não vai mais ser Jacó, vai ser Israel. Teu nome não vai ser mais suplantador, enganador. Teu nome vai ser príncipe de Deus, aquele que luta com Deus e os homens e vence. Você vai ser um vencedor. Como enganador você não vence. Tem que mudar. Deus mudou o nome. O nome. E o Jacó depois teve sua identidade mudada. Mas enfim, isso são algumas histórias a respeito do nome. E eu estou dizendo isso para a gente pensar em Lia, que deu nomes. Lia queria que Jacó a amasse mais, e ela ansiava por conquistar o amor do esposo. Ela buscava mudar esse homem. E uma das artimanhas dela era colocando nomes em seus filhos para chamar a atenção do Jacó e buscar uma aceitação maior, pois ela se sentia rejeitada, se sentia preterida por Jacó. E então, quem engravida primeiro é ela e não Raquel. E nasce o primeiro filho, e ela dá o nome de Rúben, que quer dizer eis um filho. E ela ligou o Rúben à infelicidade
Ela disse: o Senhor viu minha infelicidade, agora certamente meu marido me amará. E isso foi dito, a Bíblia diz que ela disse isso, e ela não disse isso só com ela mesma, ela espalhou isso, tanto é que chegou na Bíblia, chegou até Moisés, que escreveu esse livro aqui. Então, foi dito, sabe o que é aquela coisa, não diz direto para o marido, mas sabe que vai chegar no ouvido do marido, é aquele recado, para ver se o cara se toca. Olha, está aqui uma infeliz, olha para a minha infelicidade, vê se mude tua atitude para comigo. O Senhor me viu infeliz, e você não está vendo que eu sou infeliz? Ela queria persuadi-lo a amá-la mais. Todos esses sentimentos sendo colocados. Mas sabe, a estratégia não deu certo. O Jacó não mudou. E daí veio o segundo filho. Ela deu o nome de Simeão, que quer dizer ouvido. Todos os nomes dos filhos estão ligados a um verbo no hebraico. Ouvir. Então, deu o nome do filho de ouvido. E ela disse: olha, porque o Senhor ouviu que sou desprezada. Ela colocou o nome do filho em função do desprezo do marido. Ela colocou Deus, mas junto com Deus, e o que ela mais queria colocar em foco não era Deus, mas era o fato dela ser desprezada. E ela queria comunicar o seguinte a Jacó: você me despreza, mas sabe, Deus me ouviu. Será que você não vai me ouvir? Toda uma manipulação, uma estratégia, usando meios para mudar a vida do marido. E vamos e venhamos, muito bem construídas essas estratégias. Ela era uma mulher, esperta, que sabia construir as coisas. Mas o Jacó não mudou. Daí veio o terceiro filho. Ela deu o nome de Levi, que quer dizer unido, apegado. E olha o que ela diz: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos, por isso deu-lhe o nome de Levi. Tudo isso lançando expectativas e tentando mudar o marido. Agora ele vai se unir. Agora vai. A intenção era essa: que o marido se unisse a ela. Mas não foi assim. Não foi assim que aconteceu, não foi assim que sucedeu com Jacó. Todo esse tempo, todos esses anos, tentando mudar o homem. Todo tipo de estratégias. Colocando, de alguma maneira, o nome de Deus ali. Mas o foco não era Deus, o foco era o marido. Eu quero mudar esse cara. Toda a energia dela, ela era colocada em mudar. As 24 horas do dia de Lia, era pensando: como eu vou mudar esse homem? Ela estava obstinada por isso. E sabe o que aconteceu? Frustração após frustração. E então,
ela teve um quarto filho. E daí, ela olhou para o passado dela, veja bem, isso não está explícito na Bíblia, que ela olhou para o passado dela, mas enfim, o texto nos leva a deduzir isso com clareza. E ela vai dizer isso de maneira a que podemos deduzir isso, frustrada com todas as tentativas de mudar o marido. Ela dá o nome do quarto filho de Judá. E Judá quer dizer louvor. E daí ela diz, versículo número 35, desta vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá, que quer dizer louvor. Finalmente, ela percebe que ficar lançando expectativas sobre alguém que era homem, que era diferente dela, que essa coisa de querer fazer o homem do jeitinho dela, nessa tentativa insistente, obstinada, ansiosa. Daí ela diz, não, dessa vez não, eu vou parar com isso. Desta vez eu louvarei o Senhor. E quando a gente olha na vida de alguns dos filhos de Lia, Rúben deitou-se com a mulher do pai dele, desonrou o leito do pai. Quantas histórias tristes aconteceram. Mas agora vem Jacó. Louvor, sabe o que aconteceu aqui? No momento que Judá nasce, ela dá o nome de Judá. Aqui Lia não tentou mudar Jacó. Aqui Lia chegou à seguinte conclusão, eu tenho que mudar. Sou eu que tenho que mudar de postura. Eu não consigo mudar pessoas, eu não estou conseguindo mudar circunstâncias. Então quem tem que mudar sou eu. E daí ela disse, eu vou louvar. Louvor é reconhecimento do que Deus faz. Aqui ela não estava só mencionando Deus na história. Agora Deus era de fato o foco. Ela disse desta vez, porque já que ela disse desta vez, é porque das outras vezes não era assim. Das outras vezes não tinha louvor. Mas ela disse, desta vez eu vou louvar o Senhor. O marido não tinha mudado, a circunstância não tinha mudado. Mas mesmo que a circunstância não mudou, ela olhou e disse, puxa vida, eu tenho motivos para louvar. A minha vida tem sido uma reclamação, lamúria, tentativa de manipular pessoas, tentativa de fazer coisas para ser aceita. Faço de tudo para buscar ser amada. Ei, Deus tem feito coisas na minha vida, eu vou louvar, Ele me ama. A Lia mudou. Parou de tentar fazer com que outros mudassem, ela mudou. Se outro não mudou, quem mudou foi ela. E muitas vezes o que acontece nas famílias, às vezes um casal, são anos de convivência, um tentando mudar o outro todos os dias de toda a vida conjugal.
E sempre é aquela coisa, sempre manipulação, sempre a tentativa, sempre uma artimanha para tentar mudar. E às vezes a conversa da casa entre casal, entre filhos e pai e mãe, é sempre essa, um tentando mudar o outro. E muito pouco as pessoas querem mudar. E daí nada muda. Porque a gente não quer mudar, a gente só quer que os outros mudem, mas a gente não quer mudar. E daí, o marido quer que a mulher mude, a mulher quer que o marido mude, e fica nessa, aí um manipulando, tentando o outro, sabe, tudo se perde. O foco fica no conflito, o foco fica no outro. Expectativas estão sendo colocadas nas pessoas e não em Deus. Deus não é maior e o mais importante é o meu conflito, o mais importante é o mudar o outro lá. Não é Deus, Deus eu só falo com Ele para dizer, ei Deus, muda esse cara. Mas não tem louvor, não tem culto, não tem reconhecimento do que Deus tem feito, do que Deus tem realizado. Mas ali desiste. Ela dá o nome de Judá, louvor. O Salvador veio da linhagem da tribo de Judá. Jesus é chamado do leão de Judá. Jesus vem no louvor. Jesus se manifesta no louvor, na linhagem do louvor. Os céus se abrem quando tem louvor. Céus se abrem sobre uma casa, sobre uma família, quando tem louvor. Não quando tem manipulação. Não quando tem orgulho, egoísmo. A coisa tem que ser do meu jeito. Jesus veio na linhagem do louvor. Jesus continua vindo, atuando, operando no louvor. Depois disso, ela ainda teve mais 2 filhos, Issacar, que significa recompensa, Zebulon, exaltado. Na história de Lia, não é que todas as vezes foi isso, mas ela escolheu desta vez. É Judá. Desta vez eu vou louvar. Sabe, Lia viveu carregando sobre si esse sentimento de rejeição, de ser preterida, de ser menos amada. Tantos anos. Ela quis ser aceita, tentando mudar o marido, até que entendeu que não poderia mudá-lo, então ela resolveu mudar. Lia parou de dar nomes que mandavam recados para ser aceita. Sim, ela decidiu louvar. Essa é uma história de alguém que entendeu que viver tentando mudar os outros não seria o melhor caminho. Não é o melhor caminho. Essa história é de alguém que entendeu que ela precisava mudar diante das posturas indesejadas que os outros tinham para com ela. Não era confortável, não era maravilhoso, não era glorioso, não era bom, era ruim. Mas sabe, ela deixava a situação muito pior com esse tipo de postura, recolhendo dentro de si rejeição, amargura, se comparando à sua irmã. Não, ela diz, desta vez a coisa vai ser diferente. Desta vez vai ser diferente.
A Bíblia diz no versículo número 31 que o Senhor viu que Lia era desprezada. A Bíblia diz que o Senhor viu. O Senhor viu e o Senhor estava com Lia e deu os filhos para ela. O Senhor viu, mas ela não via que o Senhor via. E de repente, quando nós nos recolhemos nas nossas frustrações, quando nós nos afundamos nas nossas reclamações, a gente acha que o Senhor não está vendo. Porque meu pai me rejeitou, porque minha mãe não gostava de mim, porque meu pai e minha mãe gostava mais do meu irmão, da minha irmã, até hoje é assim, porque dá mais para ele do que para mim, eu sou desprezado, sou desprezada, não, porque faz diferença, porque o meu marido me rejeita, porque minha esposa não gosta de mim, porque lá no trabalho meu patrão gosta mais desse do que daquele, porque a minha história, eu sempre sou o preterido, porque é isso, eu vou me afundando e eu não acredito que tem coisa boa na vida. A Bíblia diz que Deus viu Lia. E Deus estava trabalhando na vida de Lia. Só que Lia não queria ver. Deus estava fazendo coisa linda na vida de Lia. Deus estava dando filhos para Lia, para ela se alegrar. Mas ela não se alegrava com o que Deus dava a ela. Ela usava o que Deus tinha dado a ela para manipular, para tentar mudar o outro. E daí a felicidade ia para o espaço. Daí a frustração era que restava. Daí essa carga toda ia para cima dos filhos. Lógico, cada um tem a sua responsabilidade nas suas atitudes, mas sem dúvida há uma influência sendo colocada em cima. Ela decidiu louvar. Sabe, Deus não está alheio aos sofrimentos das pessoas. E Ele age para ajudar as pessoas. Mas é preciso olharmos o que Deus está fazendo as coisas. E é preciso reconhecer. E é preciso louvá-lo. É preciso se alegrar nele. A Bíblia diz: em tudo dai graças, em meio a toda circunstância há alguma coisa e muita coisa para se dar graça. Nasce Judá. Eu não vou usar meu filho para manipular. Não. Eu vou louvar. Eu vou me alegrar com o que Deus tem feito. Tem coisa boa na vida acontecendo. Tem coisa boa na vida acontecendo. Ela colocou o foco não na rejeição do marido, mas na aceitação de Deus. Onde está o nosso maior foco? Na aceitação divina ou na rejeição das pessoas? A aceitação divina é muito maior do que qualquer rejeição. Ele mandou o filho dele para morrer em meu e teu lugar, para estar conosco, para estar com a gente em todo o tempo e por toda a eternidade no céu. Eu não estou dizendo que rejeição é coisa fácil de lidar, não estou minimizando as dores da rejeição, não é isso, mas eu estou dizendo que o amor de Deus e a aceitação de Deus devem nos fortalecer de modo tal a suplantar as rejeições humanas. Ei, Deus ama você, Deus aceitou você. Deus aceitou você, Deus aceitou você. Não acredite no que o diabo diz, que você é rejeitado por todos. Ou não faça uma leitura de que se o teu pai não gostou muito de você, ou não gostou de você, ou te abandonou, ou quem sabe você nem conhece o teu pai, então vou projetar isso em Deus. Não, nós já vimos aqui essa questão de paternidade que temos ouvido aqui.
nessa conferência. Nós somos salvos. E essa deve ser a nossa maior alegria. A Bíblia diz que Jesus mandou seus discípulos para curar os doentes, anunciar o evangelho, para expulsar demônios. Diz que eles vieram alegres. Jesus, no teu nome até os demônios se nos sujeitam. Jesus disse: a alegria de vocês não deve estar na sujeição dos demônios, mas é porque o nome de vocês está escrito nos céus. Jesus está dizendo que essa deve ser a maior alegria. Quando a gente vê isso, a gente sabe que somos aceitos. Nós sabemos que somos aceitos. A gente sabe que é aceito. A gente sabe que é aceito. Quando nasceu o quarto filho, nasceu uma nova postura, a do louvor. Eu quero desafiar você a ter postura de louvor, a despeito das circunstâncias. E a gente conhece a história de Paulo e Silas na prisão, encarcerados justamente com as costas sangrando, com os pés no tronco, mais em cima o tronco, todo desajeitado, com muita dor, sem conforto algum. Eles estavam louvando. E Deus mandou terremoto. E a prisão foi aberta. Gente, nós estamos participando desta conferência. E a gente está buscando mudanças. Nós estamos orando para que mudanças ocorram na nossa família. Nós queremos que os céus se abram sobre nós. E quando eu estou falando sobre isso, eu não estou incentivando ninguém aqui a ser complacente com o que está errado. Nós precisamos buscar a vontade de Deus. Eu não estou dizendo que a gente não deve buscar mudanças na nossa família. Se alguém da nossa família ainda não segue a Jesus, a gente, sim, tem que buscar essa mudança. Se há opressão, se há vícios na nossa família, nós precisamos buscar a libertação dessas pessoas. Há problemas? Sim, precisamos buscar a solução. Mas talvez, para que essas circunstâncias mudem, essas pessoas mudem, nós temos que mudar. Eu vi uma história, uma vez uma mulher veio conversar com o pastor, ela falou: pastor, meu marido é terrível, isso, o pastor começou a perguntar mais algumas coisas, mas como é que é na hora que ele chega, como é que você recebe quando acontece isso? E ela começou a contar, e de repente, no falar dela, ela começou a se entregar sem querer. E daí o pastor disse: olha, não tem que orar para o teu marido mudar, mas acho que tem que orar para você mudar. E às vezes é assim. A gente quer mudar os outros e a gente não quer mudar. Jesus disse que às vezes a gente quer tirar o cisco do olho do outro e não tira a viga que está no nosso olho. Jesus disse: antes tira a viga do teu, depois você pode ajudar o teu irmão. Vamos ser honestos, será que a gente não está usando de muita manipulação? Eu não estou dizendo que a gente tem que se conformar com o errado, que a gente não tem que mudar, buscar mudanças. Não é isso. O que de fato tem que ser mudado, vamos buscar mudança. Mas tem muita mudança que só vai acontecer se primeiro a gente mudar. Se tiver louvor na vida. Se a gente colocar o foco em Deus e não ficar só olhando para o que precisa mudar, vamos olhar e louvar a Deus pelo que já mudou. Vamos olhar para as coisas, outras coisas que Deus tem feito. Louvar. Tem que ter Judá na nossa vida. Tem que ter louvor na nossa vida.
Mas muitas vezes também existe algumas coisas que queremos mudar, que necessariamente não são erradas em si mesmas. Mas a gente quer mudar simplesmente porque elas não são da nossa preferência. E daí a gente vai brigar com os outros para que os outros adotem a nossa preferência. É preciso entender que todos nós somos diferentes. E para convivermos bem, nós precisamos aceitar as nossas diferenças. Eu com a Carmen, quando conversamos com casais antes de fazer uma cerimônia de casamento, nós dizemos: vocês têm que entender que vocês são diferentes. A começar de que um é homem, outro é mulher. Aí já tem um mundo de diferença. Um foi criado numa família, outro em outra. Um veio de uma criação, outro de outra. Um viveu em outro lugar, outro no outro. E daí, de repente, quando os dois se casam, daí o marido quer fazer com que a mulher seja igual a ele. A mulher quer fazer com que o marido seja igual a ela. A mulher acha que o marido tem que ter todas as emoções que ela tem. O marido acha que a mulher tem que ter todas as razões, o racional que ele tem. E por aí vai. E uma vida, um tentando mudar o outro. E às vezes coisas que não são erradas em si mesmas. É o que eu digo, é o jeito de ser. São preferências pessoais, mas que às vezes isso complica. E a gente tem que entender as preferências pessoais. Eu digo que isso todo dia de manhã, certo? Eu tenho que me cuidar numa preferência pessoal, certo? Eu com a Carmen vamos tomar café, faz o café, esquenta o leite no micro-ondas, e daí eu vou pegar o café e eu vou colocar na xícara dela. Daí ele falou: chega. Eu falei: não, mas está tão branco ainda. Não, mas está bom, mas tem certeza, está tão branco o teu café? Por quê? Porque a minha preferência é café com leite. Ela gosta de leite com café. É preferência. E ela às vezes tem ali uma comida, o arroz, e ela gosta de molho. Não quer um molhinho no teu arroz? Não. Eu gosto de arroz assim, sem, né? Ela gosta de molho, sabe? Isso são preferências pessoais. E às vezes, coisas que não são relevantes. Porque um quer que o papel higiênico venha correr por cima, outro por baixo. E dá briga nisso. Não, esse que é o certo. Não, esse que é o certo. Não tem certo e errado nisso. Sabe, isso são preferências pessoais. Mas sabe por que dessa coisa de querer a minha preferência pessoal, quando isso acontece? É por causa do meu orgulho, e orgulho é pecado. E acontece a discussão, não é nem por causa do fato em si, é orgulho. Eu quero prevalecer, é o meu jeito. Eu tenho que ganhar essa briga. Eu sempre digo que todo orgulho é burro. Desculpa a minha expressão. Eu sei que é pesada essa expressão, tá? Eu sei. Mas eu digo de novo, todo orgulho é burro. Isso só leva à destruição. A Bíblia diz que o orgulho precede a ruína em tudo, inclusive nesses detalhes. Sabe? Diante de tudo isso é preciso também humildade. Repito, não estou dizendo que nós temos que nos conformar com o que é de fato errado.
Mas talvez muita coisa esteja acontecendo na casa e na família. Alguns comportamentos que, ao invés de melhorar, só têm piorado há anos. Quem sabe muitos aqui já têm usado todos os métodos de manipulação. E a complicação só aumentou. Em primeiro lugar, vamos examinar a motivação dos nossos desejos de mudança. Vamos ver se de repente o que está por trás de tudo não é orgulho. E se for, não vale a pena. Se a nossa motivação estiver correta, sejamos sábios. Respeitemos limites. E vamos ver se de repente, diante das situações, quem tem que mudar não sou eu. E verifiquemos se nas situações da vida se tem louvor na nossa vida. Jesus veio na linhagem de Judá, Jesus veio no louvor. Jesus continua vindo, céus se abrem quando tem louvor, quando tem gratidão. Louvor não é ignorar dificuldades ou negá-las, não, mas louvor é reconhecer que tem muita coisa boa para louvar a Deus. Se nós não tivéssemos mais nada na vida, a não ser o nome escrito no livro da vida, a gente já tinha que ficar dando pulo dessa altura todo dia. Mas a gente esquece disso. E coloca os olhos nas outras coisas. Queremos mudar o outro. Repito, não estou dizendo que a gente não tem que lutar por mudanças necessárias. Mas tem um jeito. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer mudança nos outros, vamos procurar mudar. Vamos olhar para as mudanças que são necessárias na nossa vida. Talvez mudança no vocabulário, mudança no tom de voz, mudança no jeito de tratar. Mudança. Vamos ouvir o Espírito Santo e ouvir o que Ele quer que a gente mude. E o Jacó, será que o Jacó mudou? Não sei ao certo. Mas o importante é que a Lia disse, dessa vez eu vou louvar. Ela mudou. Mas talvez Jacó mudou. Jacó, ele fez com que jurassem a ele que quando ele morresse, ele queria ser sepultado com Lia e não com Raquel. Eu não sei o que aconteceu no decorrer da história. A Bíblia não dá detalhes. Talvez ele mudou. Acho que mudou. Mas se ele mudou ou não, não é o mais importante. Importante é que a Lia mudou. E quando a gente muda, a vida muda. Quando a gente muda, a gente abre espaço para que outras mudanças aconteçam. Mas se a gente só quer que os outros mudem, desculpa. Não tem esperança. Vai continuar dando murro em ponta de faca. E nada vai mudar.
Jesus disse: bem-aventurados os mansos, aqueles que se dobram, os humildes. Aquele que se humilha será exaltado. Que o Espírito Santo nos ajude na nossa casa, na nossa família, para que as mudanças necessárias aconteçam.